Não tenhais medo. O medo é o sentimento mais universal, né? A gente tem medo desde criança. A criança tem medo do escuro. A criança tem medo que a gente coloca um monte de coisa na cabecinha deles, né? Que vai ter um monstro, que vai ter alguma coisa. A gente sempre coloca as crianças com medo desnecessário, né? Mas a gente cresce e tem medo de perder quem ama, de perder um filho, de perder mãe, de perder pai, de perder as pessoas que a gente ama, marido, esposa. A gente tem medo de perder o sucesso, o dinheiro, a saúde. A gente tem medo de não ser conhecido mais. Imagina quem vive pela fama. A gente tem medo de perder o poder. Tem uma coisa que o povo doido, que chama poder. A gente faz qualquer coisa para permanecer. Então a gente tem tantos medos. E aí Jesus vem e fala para nós: não tenhais medo. Você fala, não tem jeito. Mas tem. E se ele falou, tem um jeito. Vocês têm ideia de quando que foi que surgiu a palavra medo na Bíblia? Alguém arrisca? Quem quiser anotar, eu trouxe tudo para vocês. Primeira vez que surgiu a palavra medo está em Gênesis capítulo 3. Quando Adão pecou, lembra? Quando ele pecou, ele tomou consciência que estava nu. E ele então escondeu. E aí Deus, que vinha tomar sempre um cafezinho com ele de tarde, às vezes dar uma volta. Aí Deus chama o homem e pergunta: onde estás? Aí Adão falou assim: ouvi teu passo no jardim. Respondeu o homem: tive medo, porque estou nu e me escondi. Então, imagina, quando Deus pergunta, e pergunta para cada um de nós: onde estás? Não é do ponto de vista físico, porque Ele sabe que nós estamos aqui, mesmo que de repente a nossa alma dá uma voada, a gente não sabe nem o que a Filó está falando, mas estamos assentados na igreja. Ele sabe que estamos assentados. Então, do ponto de vista da sua caminhada espiritual, onde estás? Não se esconda de Deus. Não faça como Adão, porque a gente se esconde dele, como se ele não soubesse onde a gente está. Fala com ele: estou aqui. O senhor está me vendo bem, olhando a roupa direitinho, para o senhor não me perder? Me ajuda. Onde estás? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer do nosso ponto de vista da caminhada espiritual. Porque às vezes a gente está só lá na época do batismo, da primeira Eucaristia, e não caminhou nada do ponto de vista espiritual. Onde estás? Na sua consciência de que você é corpo e alma, cuida do corpo, malha muito bem, alimentação, nutricionista, e é tudo que tem que ter direito, nutrólogo, tudo pesado, medido, contado. Hoje eu estava falando isso com Jesus no carro. Falei: Jesus, presta atenção, o ser humano é louco demais. A gente investe tudo no corpo e ele é o único que acaba. É insano, Senhor. Não estou falando para não cuidar, tem que ser lindo, arrumado, maravilhoso, mas eu tenho que dar o mesmo peso para o cuidado com a alma, pois é o que eu vou apresentar. A gente nega o tempo inteiro, né? A gente nega a finitude o tempo inteiro, e a gente não lembra disso. Então a gente malha, fica bacana, tem que ficar mesmo. Quer fazer tudo que vocês quiserem fazer, faça, mas faça também na alma, umas plásticas, né? Interessante. Faça uma dieta para a alma, bacana, né? Então precisa pensar nisso, onde estás? Porque Ele não nos perde de vista, não. Então esse é o primeiro medo. E por que esse medo entrou? O que tinha acontecido antes? Por que o medo entrou no mundo? O que aconteceu antes de Adão esconder? Ele pecou. O pecado entrou no mundo, entrou a desconfiança, quebrou a confiança com Deus. Falou: ele não quer que você faça isso não. Por causa da desconfiança, ele escondeu. Falou: ele vai me punir. E nós escondemos de Deus, porque temos medo de Deus. Uma coisa é o temor de Deus, o respeito.
Ele é o Todo-Poderoso, mas é nosso Pai. Outra coisa, eu achava primeiro que eu posso esconder alguma coisa de Deus, né? Eu tenho medo, eu não me aproximo dele. Não, filho, Deus existe, eu respeito. Ele lá e eu cá, porque a gente não pode ficar muito perto, porque a gente tem medo. Ilusão, né? Ilusão. Então, presta atenção que o medo só existiu porque perdeu a confiança. Mas olha que lindo essa relação de Deus em Gênesis ainda, com Abraão. Quando ele chama Abraão, imagina, Abraão já estava aposentado, né, gente? Podia viver só do dinheiro dele, que Abraão era muito rico, muito rico. Ele tira Abraão de casa, Abraão já estava com mais de 70 anos. Falou com ele: não, Abraão, você vai ter uma descendência que você não vai contar, 70. Para começar. Na hora dele colocar pantufa, Deus põe ele para andar. Imagina, a imagem nossa de quem é o ícone, né, de quem caminhou, começou, nosso pai espiritual, é um aposentado, que Deus pôs ele a caminho. A gente não pensa nisso, né? Abraão tinha 70, e aí Deus faz uma promessa, põe ele a caminho, e fala uma coisa maravilhosa para ele, e fala, na época ele era Abrão, que é Abraão, só se tornou depois que eles fizeram a aliança, e ele fala: não temas, Abrão, olha isso aqui, eu sou o teu escudo. Pode imaginar o que é isso? Ele tem medo de quê? Não temas, eu sou o teu escudo. Aonde que eu mandar, você vai. Eu sou o teu escudo. Olha o que esses homens viveram, né? Extraordinário. Então a caminhada toda de Deus com Abrão, que depois se tornou Abraão, que é o nosso pai. Depois lá no Êxodo, quando Deus chama Moisés. Moisés falou: vou não, aqui eu não sei nem falar, sou gago, dou conta não. Vocês já têm alguma semelhança com Moisés? Quando Deus chama vocês para uma coisa, vocês falam: não, dou conta não, chama o outro. Chama Arão. Ele falou com vocês: chama Arão que é bom de falar. Ele falou: Moisés, eu sei mesmo. Às vezes a gente quer fugir. E ele fala assim: eu estarei contigo, eu sou o teu escudo, eu estarei contigo. Então, você não precisa ter medo, porque sou eu a sua companhia. Eu estarei contigo. Senhor, eles não vão acreditar em mim não. Quando eu chegar lá, eles vão perguntar: quem que é isso, Moisés? Quem foi que te mandou aqui? Vai responder isso, Moisés, vai embora. Não vou não, vai, Moisés, vai. É você mesmo, tadinho de Moisés, sofreu muito. Mas sou eu, Moisés, eu estarei contigo. Todas as vezes que Deus chama esses grandes homens, cada vez que Ele pede alguma coisa, quem que vai estar com eles? Deus. Depois Moisés morre, aquela luta com aquele povo de Deus no deserto. Morre Moisés, fica o coitado de quem? Quem ficou? Josué. Tadinho de Josué. Não. Deus chama ele e fala assim: Josué, ser firme e corajoso. Tadinho, ele era um menino. Não temas e não te apavores, porque eu, teu Deus, estarei contigo, por onde quer que andes. Vocês imaginam o que esse Josué viveu? Mas Josué, sou eu que vou estar com você. Fica firme, ser firme e corajoso. Quantas vezes nós estamos diante de situações da nossa vida que Deus fala: coragem, não temas, ser firme e corajoso, vamos embora. Vocês imaginem Josué, ele tinha que vencer Jericó, eram as muralhas mais famosas, que nada derrubava as muralhas. Aí Deus fala assim com Josué: Josué, você vai dar uma volta na cidade, do lado de fora, 7 vezes. Você imagina ele andando com o exército. Gente, é Deus mesmo. Dá a volta, faz nada. E a turma tentando jogar flecha para pegar eles ficavam numa distância que não pegava. E você dá 7 voltas, e o povo de lá tentando entender o que eles estavam andando. Parece doido. Tem hora que a gente anda com Deus, parece louco, né? Mas ele escutava. Depois da 7ª, você vai marchar com os sacerdotes, segurando a arca, em direção à entrada da cidade, à porta principal. Toque as trombetas e você verá as muralhas cair. Pode imaginar?
Eram as muralhas que eles falavam do lado de lá, ninguém derruba, isso aqui é invencível. E quando eles começam a tocar as trombetas, caem as muralhas. Isso é extraordinário, né, gente? Isso é um trem de doido que esse pessoal viveu. E eu fico imaginando, por que a gente não vive? Nós somos um bando de lerdo. Não cremos. Não temos fé, não. A gente tem princípio de fé, né? Assim, princípio de namoro, princípio de pneumonia. O povo fala assim, princípio. É só um germe, né? Quantas muralhas estão precisando de cair na sua vida? Diante de quantas dificuldades nós estamos parados, fala assim, Senhor, qual o tamanho desse muro? O Senhor falou, querida, isso para mim é nada. As muralhas caíram, não ficou ninguém. Aliás, ficou uma prostituta que tinha salvo o pessoal de Jerusalém, 2 que foram lá, que eles ficaram escondidos na casa dela. Hoje vocês assistiram a missa, tiveram a graça de assistir a missa. Ainda pensando segundo o Primeiro Testamento. Alguém consegue lembrar qual foi a primeira leitura? Sem olhar? Vocês acabaram de assistir a missa. E eu tenho paixão com essa primeira leitura. Ninguém guardou nada. Não tem uma hora que vocês assistiram, ouviram a missa. Guardaram? Não. Uma das histórias mais lindas que existe. Jerusalém estava sitiada pelo rei da Síria. E ele mandou uma carta para o rei de Jerusalém, que é Ezequias. E falou com ele, eu vou destruir. Do jeito que nós já destruímos tudo quanto é país, eu vou destruir o senhor também. Ele lê aquilo. Lembra que eu já contei essa história? E aí ele atravessa a rua, sai do palácio. Ele não chamou nenhum general. Nenhum. Ele atravessou a rua e foi para o templo. E fez assim, ó. Entregou o papel diante de Deus. Oh, que coisa extraordinária. E fez uma das orações mais lindas. Vocês não prestaram atenção, não? Então, ele colocou diante de Deus e falou assim, Senhor Deus de Israel, que está sentado sobre os querubins. E ele vai falando as coisas e fala com ele. Inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ah, um trem escandaloso. Ele foi lá com o papel assim e fez assim, olha isso aqui. Hã? O que foi? Olha aqui o que eles estão falando, vai passar em cima do Senhor também, vai deixar. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário, porque aí Deus manda a resposta, através do profeta, né? Então ele faz uma oração linda e pede, livra-nos, Senhor, das mãos deles, né? Para que os reinos todos saibam que somente Tu és Deus. É linda a oração dele. Depois vocês vão ler de novo, vocês não prestar atenção em nada hoje. E aí, olha como é que Deus é extraordinário. Então Deus foi atrás de Isaías, profeta, filho de Amós, e mandou o recado. Falou que ele podia ficar sossegado. Falou, ele manda um recado, né, a forma como Deus diz, e do jeito que o rei veio, ele voltaria. Durante a noite, um anjo do Senhor exterminou todo o exército. 180.000 homens foram exterminados, sobrou o rei, que voltou sozinho para casa. Isso é escandaloso, né, gente? Esse é Deus. Esse é o nosso Deus. Então, depois, vocês leem isso, porque é lindo demais. Deus fala, ele não vai entrar nessa cidade, nem vai lançar flecha contra ele, nem vai assaltar, nem vai cercar. Pelo caminho por onde veio, há de voltar. Protegerei essa cidade e a salvarei em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Extraordinário. Essa é uma das leituras mais apaixonantes que está em 2 Reis do Antigo Testamento, que eu sou encantada com essa como que Ezequias foi lá diante de Deus e mostrou diante de Deus. Hoje nós temos Deus vivo aqui, ó, e a gente não vem cá contar para ele. Está aqui, ó, vivo. E a gente não faz a mesma coisa e fala com ele, só viu esse negócio que aconteceu? Só viu esse negócio que chegou para mim? Nós vamos resolver isso. Isso é confiança. Isso é certeza que ele está ali vivo, me olhando. Eu não vejo ele não, mas ele olha e fala, o que ele vai fazer mesmo? É Jesus, o que é que chegou para mim? É assim.
É assim que tem que ter ousadia. Jesus fala, e ontem eu falava isso com o pai lá no consultório, que ele está adoecido, porque ele não tem nenhuma responsabilidade sobre essa dívida, mas chegou uma dívida que não pertence a ele, para ele. Uma dívida imensa, ele está sem dormir. Falei, vai lá no Santíssimo, mostra para ele o papel, fala com ele, o senhor está sabendo da nossa dívida? Que não é minha, não. Até o juiz decidir, você precisa dormir, comer, tem 2 meninos para criar. E falei com ele, vai lá, a gente tem que ser ousado. Jesus falou assim, seja ousado, porque o amor é ousado. Chega ali e fala que eu sei que o senhor está vivo, o senhor viu esse negócio que eu recebi, que é uma dívida que não é minha, não. Eu não tenho culpa nenhuma com isso. E esse homem é honesto, é bom, tadinho, está sofrendo um tanto. Não é minha não, Senhor, como é que nós vamos resolver isso? E deixa lá. Faz igual o diretor espiritual do Padre Pio, entregar o problema e ir embora cantando. Porque Deus é que vai resolver, não sou eu mais não. Foi igual Ezequias fez, foi lá e entregou. Ele chegou no palácio, Isaías já estava atrás dele para dar mensagem, porque Deus é Deus, vocês têm que entender isso. Isso é extraordinário, quantas coisas para vocês poderem ver que o nosso Deus age. Quando eu entro no Novo Testamento, Deus fala aqui, o anjo vem atrás do pai de João Batista. Quem era? Não é que chamava pai de João Batista, que servia na igreja, no templo? Zacarias, ainda bem que vocês lembraram de Zacarias. E ele fala, não temas, Zacarias. Não temas. Está em Mateus 1, né? Não temas, Zacarias. Depois fala para Maria, não tenhais. Nesse momento, Maria, imagina, Maria escutou isso, perguntou o que ia acontecer, como é que isso ia acontecer. Então Maria, uma das, entre tantas virtudes dela, era de uma honestidade a toda prova, porque ela não escondeu de Deus aquilo que ela era. Ela falou, eu não sou capaz disso que o Senhor está me pedindo. É isso que eu traduzo o que ela está falando, não é? É a mesma coisa que a gente tem que fazer quando se sente chamada por alguma coisa. E fala, entre a grandeza do que o Senhor está me chamando e dentro daquilo que eu sou, estou falando para o Senhor que eu não sou capaz. Aí o anjo falou com ela, não, o Espírito do Senhor virá. E aí ela dá um salto de confiança. Se lança e fala, então se ele, então seja feito o que ele quiser. Seja feito segundo a palavra dele. Que é a confiança que faz andar. Porque a proposta é muito grande. Da mesma forma José estava apavorado, era só mistério. Aparece um anjo para José no sonho e fala, José, não tem medo não, meu filho, coitadinho de José. Vamos, bora, assuma Maria. José está dormindo, acorda, José. Bora, não tenha medo, você tem que fugir, só porque você querer matar o menino. Coisa simples. E você não pode fugir pela estrada principal não, coitado. Nem falar isso com ele. É a estrada secundária, porque a estrada principal é por soldado de Herodes. A gente pensaram nisso. Que ele fugiu depressa e por uma estrada alternativa. Sem conhecer. Reclamou? Não. Negociou? Não. Tem um murmúrio. Nada. Ele levantou, pegou o menino, pegou a mãe e foi embora. É impressionante, né? É uma coisa de morrer de vergonha. Mais ou menos assim. E aí, tem mais, né? É muita coisa que Jesus fez, é bonitinho demais. Eu só coloquei alguns, né, gente? Só coloquei alguns, porque eu não podia pôr todos aqui, porque senão o dia não anda. E aí depois, quando Jesus estava com os discípulos, né? Se vocês olharem aqui em Mateus 14, imagina, essa turma estava andando de madrugada, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, a multidão não queria ir embora, Jesus mandou, eles falou, pode ir, pegou os discípulos, falou, vai embora descansar, pode atravessar do outro lado, e Jesus foi rezar. De madrugada Jesus sai andando no escuro pela água. Você pode imaginar o pânico desse povo, vendo aquele homem andar, foi um fantasma, né? Estavam apavorados, e a frase de Jesus é, tende confiança, sou eu, não tenhais medo. E assim Jesus, ele vai várias vezes, né? Assim como ele fez com Zacarias, com Maria, com Lucas, com José, ele continua fazendo com cada um de nós. Ele continua repetindo para cada um de nós, não tenhais medo. Mas para que a gente não tenha medo, aquilo que foi quebrado com Adão chama-se
Confiança. E a confiança é uma estrada. Assim, como a fé é uma estrada, porque não é um pódio, é uma estrada. E toda estrada, ela não é reta. Ela vai ter incertezas, vai ter períodos que eu vou ficar angustiado, que eu vou duvidar, pode ter declive, pode ter um morro ajeitado para subir. Porque quando a estrada é plana, tranquilo de andar nela. Mas quando a estrada começa a ficar mais complicada, é difícil. São momentos da nossa vida, às vezes é um luto, às vezes é uma perda, às vezes é uma tristeza profunda, às vezes é uma separação. Tem momentos da nossa vida que não é brincadeira confiar. Não é brincadeira. No meio de uma tempestade, falar, eu creio que Ele caminha comigo. Mas a certeza que nós temos, que podemos, não precisamos ter medo, é porque nós deixamos a nossa vida ancorada. A gente tem que ter uma âncora na fé. E fé é sinônimo de confiança. Porque eu não tenho uma crença numa ideia, eu tenho uma crença numa pessoa. Então minha vida está ancorada em Deus. E essa fé. É aquilo que Ele falou diante do sofrimento, igual Maria Madalena, lá no túmulo, chorando. Quando ela escuta o nome dEle, escuta Ele chamar por ela, é certeza que a vida não acabou ali. Falou, opa, tem mais. Tem mais. Tem mais por vir. Quando a gente está diante de uma situação que a gente não vê saída, e sabe que o nome dEle, que a presença dEle, que Ele fala, não tenhais medo, espera que eu faço. E Ele faz. Então, quando a gente traz isso aqui para discutir com vocês, é para que a gente possa lembrar que a mesma mão, o mesmo escudo, a mesma mão que segurou Abraão, que segurou Moisés, que sustentou cada um desses homens, que sustentou Zacarias, Zacarias ficou mudo, que ajudou José a estar de pé, a ter coragem para enfrentar todos os desafios, a Nossa Senhora não ter medo, entender que a vida dela, ela estava projetada para uma coisa muito maior que ela pudesse imaginar. E hoje a gente tem medo, a gente não entendeu ainda que Deus é o parteiro da nossa história. E que eu posso me entregar e deixar que Deus refaça a minha história diante dEle. Não ter medo e me lançar em Deus e não colocar limite em Deus. E deixar Deus ser Deus. Esses homens se entregaram, essas mulheres se entregaram a Deus. A palavra era, não tenha medo. Por quê? Porque você é forte, bacana, capaz? Não. Por quê? Qual que era o resto? Porque eu estou contigo. Esse pedaço nós esquecemos. E a gente confia mais nas nossas mãos que em Deus. Eu confio mais nas minhas possibilidades, e na minha conta bancária, e na meu sobrenome, e na minha influência, do que em Deus. Então é por isso que a gente vive com medo. Mas por que eu posso confiar desse jeito? Onde que está a garantia do que eu estou falando? Vocês ainda não sabem? Aonde que está a garantia que eu estou falando com vocês, que vocês não precisam ter medo? Que Jesus fala assim, todos os cabelos da sua cabeça estão contados. Pode imaginar? Só Ele sabe quantos fios são louro, quantos são preto. Deixa eu imaginar, é um escândalo isso. Por que eu posso afirmar isso? Por causa do amor. Muito bem, ainda bem um lembra, né? Porque o amor de Deus por cada um de nós é pessoal. Já falei com vocês que Deus não chama multidão, Ele chama cada um. Ele não ama na multidão, Ele ama pessoalmente. Cada um de nós precisa entender que nós somos absolutamente únicos para Ele. É por causa do amor que eu sei que meus cabelos estão contados, que eu sei que Ele sabe tudo de mim, e que eu sei que eu não preciso ter medo. Por quê? Por causa de mim? Não, porque Ele falou que estaria comigo, até o fim. Não tem sábado, dia santo, feriado, tem nada. Ele cuida. Imagina o dia que a gente conseguir compreender esse amor. Já falei mais de uma vez, nós vamos morrer de vergonha de Deus, porque Ele é absolutamente extraordinário. Mas nós não confiamos, a gente acha que o braço dele ficou curto, e que Ele fez isso com Abraão, com Moisés, com Josué,
Ele fez isso com Zacarias, com Nossa Senhora. Não, Ele faz isso com cada um. Nós precisamos de acreditar que somos o que Ele vai falar aqui para Isaías 41. Guardem isso. Isso é um dos trechos mais belos que vocês têm que guardar, saber de cor isso aqui. Ele fala dessa forma. No versículo 10 ele fala: não temas, porque estou contigo. Não te apavores, pois eu sou o teu Deus. Quantas situações Deus nos vê apavorado. Ele fala: eu te fortaleci, sim, eu te ajudei, eu te sustentei com a minha destra justiceira. Ele nos segura pela mão. E ele fala: eu te tomei pela mão direita e te direi: não temas, sou eu que te ajudo. E bonitinho quando ele fala, olha como é que ele vai falar conosco: não temas, vermezinho de Jacó. Ah, isso que nós somos. E vós, pobres pessoas de Israel, eu mesmo te ajudarei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Ele fala: não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. O que é que nos falta? Confiar, acreditar. Então, diante de uma notícia ruim, que as pernas ficam bamba, para quem que a gente fala? Para Ele. Para Jesus, recebi uma notícia agora que eu estou apavorada. Mas o Senhor falou: não temas, porque eu estou contigo. Não te apavores, seja o que vier, seja o que for. Não te apavores, por quê? Porque eu estou contigo. Então, a certeza que Ele vai fazer o melhor é porque a promessa dEle. E a promessa dEle está baseada no amor que Ele tem por nós. Deus não é homem de mentir, né, gente? Ele é Deus. Todas as situações mais difíceis da nossa vida, quem se coloca a nosso favor como nosso escudo é Ele. Então, antes de eu rezar para vocês, rezar com vocês uma oração de um sacerdote, e ele fala aqui no final, que ele fala que vai fazer tudo isso, para que as pessoas possam ver e saber, que elas possam prestar atenção e compreender, que é Ele, a mão dEle que fez tudo isso, que é o Santo de Israel que nos criou. Né? Ele cuida de cada filho, pode ter certeza disso, pode se abandonar, não existe ninguém como Ele, não existe. E existe um outro trecho do livro do Antigo Testamento, eu fico encantada com essas histórias desses homens, né? Samuel, lembra do profeta Samuel? Ele era criança, morava no templo, quando Deus começou a chamar ele: Samuel, Samuel, e ele ia atrás do profeta, falava: o senhor está me chamando? Não, não sou eu não. Lembra disso? Não. E Samuel foi quem ungiu Saul, rei Saul, lembra? Foi Samuel que ungiu o rei Davi, lembra? Lembra nada, vocês estão usando estudar a palavra de Deus. Lembra nada. Muito bem. Então tem uma cena entre Saul e Samuel. Samuel dava todos os recados para Saul, era o rei. Falava: ó, Deus mandou, sei lá, matar aquela, vocês vão vencer, mas é para fazer isso, isso e isso. E a última guerra, Saul não fez o que Deus ordenou. Aí Saul foi atrás dele e falou assim: Deus mandou te dizer que você não é mais rei do povo dele, acabou. E tanto que Samuel vai lá e unge Davi, que era um menino, estava lá tocando a harpa, cuidando das ovelhinhas, tadinho, mal sabia o que ia viver, ele mesmo. E aí tem uma cena que vem Saul bravo, e Samuel está paradinho, já era um velhinho, segurando um cajado, cabelo branquinho, magrinho, parado. E Saul falou: Saul falou: sai da minha frente que eu vou passar, Samuel. Ele falou: não vai, Saul. Ele falou: se você não sair, eu vou ter que te derrubar. Ele falou: acho melhor não tentar. Ele falou: eu estou com 1000 homens. Saul falou: eu estou com um exército de 1000 homens. E a resposta de Saul foi: eu tenho somente um, e isso basta. Por que eu estou trazendo esse trecho? Será que a gente, na nossa vida,
diante de algum Saul que a gente vai encontrar, que vai querer passar por cima de nós, que vai querer nos derrubar, a gente tem também a força de dizer, como Samuel: eu só tenho um, mas isso me basta. Isso é absolutamente extraordinário. Hoje não olhe para as dificuldades que estão na sua vida. Não tenha medo de absolutamente nada que a vida está te apresentando. Nada. Não tenha medo do tamanho do que vier. Vá diante do Senhor teu Deus. Você não tem dimensão do tamanho que Ele é. Não temos dimensão. Não preocupem com o futuro de vocês. Eu não sei o que vai me acontecer, mas eu sei quem é que está cuidando do meu futuro. Compreendem? É o inverso. Lembrem, a raiz da gente conseguir ficar de pé e andar e confiar é a certeza que somos filhos amados. O único, pensa nisso, você é filha única de Deus. É a filha única de Deus. Guardem isso. Eu sou filho único de Deus. Amado, querido, sonhado. Então está angustiado, está com algum problema, tem alguma coisa querendo te engolir, igual Saul queria engolir Samuel. Vai lá e fala: eu tenho um só, mas Ele basta. Quero rezar para vocês uma oração para a gente trilhar a estrada da confiança. Essa oração foi escrita por um sacerdote, que eu sou encantada com ele. É um padre que é de Lisboa, de Portugal, vive atualmente em Roma, prega retiro para padres, até para o Papa. Um dos últimos ele pregou para o Padre Francisco, para o Papa Francisco, com os sacerdotes. Ele é extraordinário. Então, uma das orações dele é a estrada da confiança. Então, eu trouxe para a gente poder encerrar. Faz-nos trilhar, Senhor, a estrada da confiança. Dá-nos um coração capaz de amar serenamente aquilo que somos ou que não somos, aquilo com que sonhamos ou as coisas que não escolhemos e que, contudo, fazem parte da nossa vida. Ensina-nos a devolver a todos os teus filhos e a todas as criaturas a extraordinária bondade com que nos amas. Não permitas que o nosso espírito se feche no medo ou no ressentimento. Ensina-nos que é possível olhar à noite, não para dizer que pesa em todo lugar o escuro, mas que a qualquer momento uma luz se levantará. Dá-nos a ousadia de criar e recriar continuamente, mesmo partindo daquilo que não é ideal nem perfeito. E quando nos sentirmos mais frágeis ou sobrecarregados, recebamos com igual confiança a nossa vida como um dom e cada dia como um dia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada. Vamos sentar? Para quem está com a palavra de Deus e que quer acompanhar, é Mateus, capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Palavra da salvação.
Existem duas formas da gente revelar o amor que a gente tem pelo outro. Um é dando a vida pelo outro. E a segunda forma, indubitavelmente, é a capacidade de perdoar até chegar a abençoar e amar o ofensor. Fácil? Demais da conta. Como é difícil perdoar. E o perdão é sempre uma palavra que está sempre nas nossas bocas. A gente está sempre falando, perdoa, perdoa, desculpa, perdão. Mas a gente não entende muito bem o que é o perdão. E hoje a gente tem que ter cuidado com algumas coisas, né? Quando acontece uma tragédia, quando acontece uma fatalidade, e as pessoas, às vezes alguma coisa de alguma repercussão nacional, uma repercussão maior numa sociedade, que os jornalistas já estão ali com o microfone falando, você perdoa quem fez isso? Vocês acham que está certo? Vocês acham que isso é possível? Acabou de acontecer um fato, você não teve tempo de pensar sobre o fato. Vocês acham que é certo você responder para o outro, perdoa? Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a chance disso não ser uma verdade, não ser um perdão autêntico, porque perdoar exige um caminho, não é um estalar de dedos, porque o perdão não faz parte do ser humano. Então, por isso nós precisamos aprender a perdoar, porque às vezes a gente acha que perdoar é esquecer. Você fala, já esqueci, aquela ofensa que você me fez, eu esqueci. É possível esquecer? Por que que não é? Porque nós temos capacidade, o ser humano, nós temos uma faculdade que se chama memória. E todo mal que nos é feito, tudo que acontece, fica registrado no seu corpo. Está registrado na memória o fato acontecido e a pessoa que fez. Só você lembrar, o dia que você recebeu uma notícia ruim, você sabe a roupa que você estava, a hora, aonde você estava, quem te deu notícia, tudo você sabe os detalhes. Estou falando mentira? Então, a única pessoa capaz de perdoar e esquecer é Deus, por causa da onipotência dele. Ele sim, ele perdoa esquecendo. Isso está na palavra de Deus. E isso é maravilhoso, porque quando eu confesso o meu pecado, como dizia Padre Pio, o único tribunal que você chega e assume a culpa e sai inocente é o confessionário. É o único que eu falo. Sou pecador, pequei, fiz errado, eu falo, perdoado, estava embora inocente. Então, quando a gente confessa, Deus perdoa e esquece todo o mal que nós fizemos, esquece tudo. E é tão espetacular isso em Deus, porque Ele perdoa, Ele zera e você começa de novo. Gente, isso é espetacular. Isso é sem preço, isso é espetacular. Ele de verdade, Ele zera, Ele esquece qualquer coisa que a gente tenha feito. Ele não fica relembrando. Então Deus é a única pessoa que perdoa esquecendo. Nós somos capazes de perdoar, mas guardada na memória. Isso não tem jeito. Então, perdoar não é esquecer. É diferente. Na verdade, à medida que eu vou trabalhando o perdão, isso vai virando uma cicatriz. Mas eu nunca vou deixar de saber o mal que foi feito e quem me fez. Aquilo vai virando mais uma ferida aberta, mas a cicatriz está ali. A gente só trabalha de um jeito diferente. Mas isso permanece em nós. Então, a única pessoa capaz de perdoar esquecendo é Deus. Porque o perdão tem a ver, não com a justiça, mas com a misericórdia. E quem que é a fonte da misericórdia? É Deus. Né? Então, é por isso que Ele perdoa dessa forma. E a gente não pode, por isso a gente não pode deixar, vou fazer um apelo, de confessar. Porque nós temos que ir embora mais zerado. É verdade. A gente tem que estar sempre com a confissão em dia, que é chegando diante dele e falar, ó, Jesus, tem pecado zero, porque já perdoou, já passou lá embaixo e já fez a limpa que tinha que fazer.
A gente fica adiando, fala, eu não gosto de confessar, eu não gosto de falar as coisas. Naquele momento, você está diante de Jesus, não é o sacerdote. Naquele momento é Ele. É diante dele que você vai falar, Jesus, eu errei. Né? É esse momento que a gente tem que ser capaz de reconhecer. Bem, a outra coisa que a gente confunde pecado, que a gente, perdão, a gente acha que o perdão é esquecer. Não, não é esquecer. Vocês já aprenderam que não é isso. Porque a memória está lá guardada em nós, né? Ela não permite que a história está guardada, mas ele não vai morrer. Né? O perdão não deixa isso morrer. A outra coisa é justificar o outro. Coitado, ele fez isso comigo, sabe por quê? Ele teve uma infância muito sofrida. Ele passou por um trauma agora. O que eu estou fazendo com o outro quando eu justifico os atos dele? O que eu estou fazendo com o outro? Eu estou tirando do outro a responsabilidade pelo ato dele. Não posso fazer isso. Eu não posso negar o mal que chegou em mim. Eu não posso justificar o outro dessa forma, falando, não, coitado. Eu não posso negar a ofensa chegou, magoou, mexeu. Eu falo, não, deixa para lá. Não. Eu tiro do outro o compromisso e a responsabilidade que ele tem com o outro. Eu não posso fazer isso. Então, perdão também não é ignorar a falta do outro. Aquele fato aconteceu. E isso a gente precisa trabalhar em nós, porque aquela ofensa chegou. Né? Porque essas são as maneiras que a gente tem de ir driblando a gente mesmo com as histórias. A outra é achar que perdoar é reconciliar. Guarda uma coisa, perdão é uma coisa unilateral. Então, aquela pessoa te ofendeu, você pode decidir perdoar ou não, ok? Como nós somos cristãos, o nosso caminho é de trabalhar o perdão. Mas a pessoa pode não querer, achar que não te ofendeu e nem pedir perdão. Você nunca vai esperar que o outro que te ofendeu tome a primeira atitude. Que inclusive ela pode negar. Ou então a gente fala assim, não foi nada, nós vamos voltar a ser como antes. É possível? Por quê? Isso está escrito no livro da sabedoria. Depois que você assa o pão, é possível tirar a farinha de novo? Está na palavra de Deus. Então, nós temos que zerar e começar a história. Teve aquela marca, mas nós vamos começar um outro caminho. Do jeito que era? Não. Trabalhado. É assim que a gente perdoa a traição. Meu marido me traiu, mas eu nunca mais vou perdoar. É possível? É, mas tem um caminho. Por quê? Então, nós já vimos que perdão não é esquecimento, perdão não é desculpar, a desculpa que eu fico analisando a situação do outro, e perdão não é necessariamente reconciliação. Pode até ser que a gente volte a conversar, caminhar, mas eu perdoo o outro para tirar dele o peso de ser esmagado pela culpa, né? A gente não vai fazer isso. Mas o que a gente precisa, porque é tão interessante, porque eu estou falando que na hora que acontece uma fatalidade, e alguém vem te perguntar se você perdoa, a gente precisa entender que perdoar é um caminho, porque perdoar é uma coisa difícil de definir. Perdoar é dar até o seu extremo, é dar até o fim. Isso não é uma brincadeira, porque o perdão ele exige um caminho, chama caminho fatigante do perdão. Porque a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu sou ofendida é renunciar à tentação de vingar. Mas eu vou fazer igualzinho. Você me traiu, trai também. Não é a primeira coisa que você quer fazer? É a primeira. É a primeira coisa que a gente quer fazer, é dar um jeito de vingar. E a gente descobriu que a vingança não é esse caminho, não é o melhor, porque isso vai gerando uma espiral de agressividade que pode ter consequências impressionantes. Eu tinha uma funcionária de uma cidade do norte de Minas, que a cidade era tão violenta que eu brincava com ela que primeiro eles matavam, depois eles perguntavam o nome, que a família dela inteira sofreu uma chacina. Ela foi para lá porque a família inteira, não sobrou ninguém, tinha sido morto. Por causa de começaram primeiro com uma ofensa e mataram todo mundo. Entrou lá e matou a família inteira. Sem perguntar quem é que foi que fez a ofensa. Metralhou de ponta a ponta. E resolveu. É uma espiral. Então eu preciso, primeira coisa, renunciar. Jesus falou assim: de onde que surge o mal?
Quando Jesus fala, a impureza é o que entra? Não, é o que nasce do nosso coração. É daqui que saem os pensamentos ruins, né? E mesmo a gente sabendo que aquilo é o mal, a gente tem uma tendência a fazer o mal. Ah, Filó, de jeito nenhum, não penso nisso. Vocês querem ver como é que isso é possível? Se a gente for bem sincero, como é que a gente já fez isso em algum momento? Muitas vezes a gente, porque de desejar o eros, né? Aquele amor da paixão, você usa o outro e somente. Isso é um risco. Segundo, às vezes a gente tem tanto dinheiro que a gente é incapaz de perceber a necessidade do outro que está do seu lado. Ou eu ganho poder, e se eu ganho poder, eu oprimo o outro que está do meu lado. Quanta opressão, quanta violência, quanta injustiça, quanta coisa tem no mundo. Então, quantas vezes você recebe o mal, e mesmo sabendo que é errado, você pensa assim, com vontade de matar o outro. Ele podia morrer, ou ele podia sofrer a mesma coisa que eu estou sofrendo, que é uma forma de eu vingar. A gente deseja, nem que seja por um momento. Está certo? Não, nós sabemos que não está certo, mas a gente pensa, porque somos humanos. Por que isso é natural em nós? Porque é a nossa sobrevivência, nós queremos a nossa vida de qualquer, sobreviver, muitas vezes nós queremos de qualquer forma. É porque a raiz do mal, a raiz do pecado está na forma como a gente vive o egoísmo. A gente olha só para nós. Então uma coisa que a gente precisa primeiro é renunciar ao mal. Segunda coisa que a gente tem que fazer é avaliar essa ofensa que chegou em nós. Eu tenho que ser capaz de me ver nessa dor, de ver a dor que chegou, a forma como ela chegou, e se eu permitir, essa ofensa, essa dor que chegou até mim, vai me fazer com que eu possa revelar para mim mesmo quem eu sou. E aí eu vou avaliar quanto de paciência eu tenho dentro de mim, quanto de bondade eu tenho, quanto de solidariedade eu tenho. E também entender o quanto do mal, o quanto da ira existe, da forma da agressividade tem dentro de mim, que eu respondo na mesma moeda às vezes. Eu vou lá no olho por olho, dente por dente. Estou falando mentira? Estou não. A ira, o rancor, a amargura vai tomando conta do nosso coração e nós vamos ficando envenenados. Até eu conseguir trabalhar de forma que eu vejo o outro e aquilo não mais me afete. A cicatriz está ali, mas a ferida não abre mais, compreendem? Eu consigo conviver. O mal aconteceu, mas eu não sou determinado por isso mais. Vocês já descobriram que vocês são capazes de matar? Vocês acham que vocês não são capazes de matar? Porque eu descobri que eu sou. E o dia que eu descobri isso, eu sofri muito. O dia que eu descobri que a ira me faz matar. Por que eu não matei ninguém até hoje? Porque Deus não permitiu. Porque provavelmente tanta Eucaristia, tanto terço, tanto joelho, já fez com que Ele me mudasse. Por que eu estou falando isso? Porque o terceiro passo é entender o outro. E eu não posso endemoniar o outro. Eu não posso achar e colocar o outro, que por causa de um ato ele é aquilo. Eu não posso reduzir o outro a um ato. Porque você pode matar. Você entra na sua casa, seu marido está abusando sexualmente do seu filho, você mata seu marido, você é má? Não, você salvou o seu filho naquela hora. Mas você matou o seu marido, porque foi um acesso de ira. Essa pessoa que fez isso teria feito pior do que ela, que é capaz de ter picado ele inteiro. Quando abusa de uma criança de 3 anos de idade. Então você é capaz de imaginar o mal, a agressão que tem em nós, não é fácil. Por isso que a gente tem que ter a coragem de, quando a gente é ofendido, a gente tem uma oportunidade de se ver. Porque é uma coisa tão interessante que acontece, que quando eu sofro mal, quando alguém me humilha, quando alguém me ridiculariza, quando alguém faz um mal comigo, é a oportunidade que eu tenho de converter. Não é o quem me ofendeu que me converte, sou eu que sou convertido. Porque eu tenho que mudar a forma de olhar, eu tenho que mudar a forma de me ver, ver o ato e ver o outro. Não é fácil. Não é uma brincadeira o perdão. Por isso que eu acho que é impossível alguém falar com você, acabou de matar sua filha, você perdoa? Como é que você responde que perdoa? Fala, não, vou matar ele também.
É a primeira reação. Se não tiver nada para falar, fica calada. Porque eu preciso trabalhar em mim o mal que chegou. Eu preciso trabalhar em mim. Eu não respondo mal com mal. Jesus falou que não. Mas é um processo, não é mágica, gente. Nós somos humanos. Então, enquanto a gente não assumir isso em nós e falar, Senhor, me ajuda, porque eu sozinha não sou capaz. Isso não é humano, Senhor. Humano é eu reagir da mesma forma. Então, não é brincadeira, mas eu tenho que olhar para o outro e falar, eu não posso te determinar pelo mal que você fez. Uma vez eu fui a uma penitenciária, já aqui em como é que fala? Nova Lima, onde os presos já estão na fase de quase ir para casa, né? Então lá não tem guarda, lá não tem chave, e eu fui lá para falar com eles na época do Natal. Tive oportunidade de ficar lá com eles, de entrar na cela, de fechar a porta para ver o que é ficar preso. Fiquei lá, umas horas lá com eles. E conversar sobre isso, e falava com eles, vocês não podem ser determinados pelo mal que vocês fizeram. Porque a pessoa é mais do que aquilo. Não é um ato que te define, você tem que ser mais do que aquilo. Então, entender o outro, ver o outro, é fácil? Não, mas é possível? É. Quando o marido te trai, você pode reduzir só ao adultério? Não, senão você nunca mais vai olhar para ele. Mas a gente é capaz de perdoar, de zerar e começar de novo? Não é fácil, mas é possível. Porque Deus age em nós. Mas a gente tem que ter uma disposição, um desejo de que Ele faça. Porque senão a gente não vai reagir. Porque quando a Bíblia relata, que está lá em Êxodo, quando Deus se manifesta a Moisés e fala que Ele é um Deus cheio de bondade, que Ele é compassivo, que Ele perdoa, que Ele é pura bondade. É isso mesmo, Deus é isso. Quem revelou isso para nós foi Jesus. Jesus passou no mundo perdoando. Ele perdoou aquele que era bom, que era mau, aquele que perseguiu, aquele que não perseguiu. Jesus curou a todos, perdoou a todos e nos ensinou. E porque Ele fez isso, vocês imaginam o caminho da paixão? Ele revidou em quê? Em nada. Tantos insultos, tantos escarros, tantas vezes que bateram o rosto dele, quebraram o nariz dele, colocaram uma coroa de espinhos, e tudo mais que vocês meditarem da paixão. Ele em nenhum momento revidou a violência, em nenhum momento. E no momento da cruz, Ele pede que o Pai perdoe. Então, quando a gente entende que a gente é humano, que a gente também pode ser capaz daquele ato, que eu também tenho mal em mim, que posso fazer, se Deus não trabalhar demais, se Deus não, né, é o fogo com o milho, né, que tem que transformar em pipoca, é muito fogo, é muito espírito, que tem que queimar o barro para fazer isso, para fazer com que a gente seja muito mais espírito do que barro. Então, quando a gente tem consciência da nossa situação de miséria, daquilo que eu sou capaz, eu falo, Senhor, somente a vossa graça em mim é capaz de ir, porque eu não sou capaz de nada. Por isso que Jesus falou, sem mim, nada. E nada é nada. Nada é nada. Quando eu entendo que eu vou perdoar sem si e sem mas. Eu te perdoo desde que... Não, aí não vale, não é perdão. Eu te perdoo, mas... Eu te perdoo porque eu sou superior a você, sou benevolente, sou magnânimo. Não. Eu te perdoo porque eu sou humano igual você, feito de barro, e talvez eu tivesse feito até pior. Ah, esse caminho é tão simples, não é? É muito, porque de vez em quando esse assunto pode voltar, essa ferida pode voltar. Por isso que é um caminho fatigante, por isso que o perdão ele é um processo. Eu tenho que querer. Eu tenho que querer. Não é uma brincadeira. Isso é um trabalho muito grande. Meu marido está ali escondido, mas quando ele viu, ele presenciou os bandidos matarem a esposa dele. Tiro. Matou a mulher. Estava organizando a festa de 25 anos de casado. Ele viu quem era, eram 3 jovens drogados. Pediram a chave do carro, ele deu. Mesmo assim, eles queriam matar além disso. Qual do mal? Claro que ele não estava com tudo organizado para matar. Claro, ele virou o Charles Bronson. Sabia onde é que os meninos moravam. Sabia tudo. Sabia que ainda a polícia era corrupto e protegia os bandidos. Sabia tudo. Até ele arrumar coronel que o ajudou a descobrir tudo. E ajudá-lo a não vingar.
e deixar que Deus fizesse. Os 3 já morreram, não porque Ele mandou, mas a vida que você faz uma opção, te leva, a vida é feita de escolha, diante de nós está o mal e o bem, você escolhe o lado que você quiser, está na Bíblia, diante de ti está a água e o fogo, escolhe, estende a mão para o que você quiser, mas assuma as consequências do seu ato. Então o perdão é uma coisa que te transforma, que te converte, fala, gente, eu tenho que viver como alguém que viveu sendo perdoado, porque quem que nos perdoa todo dia? Deus. Quantas vezes está escrito na Bíblia que nós caímos no dia? Puxa a memória de vocês para a Bíblia, quantas vezes? Quantas vezes o justo cai num dia? 7. Eu tenho que viver da situação, da condição, eu tenho que partir do suposto que eu vivo porque eu sou perdoada, porque senão nós viramos tão de pó, que não tinha ninguém de pé. Então, quando eu entendo que eu sou perdoada, que eu sou um nada, que eu sou miserável, que se não fosse a graça de Deus, eu já teria feito, era muita tragédia, eu falo, não, eu tenho que ter paciência demais com o irmãozinho que ainda não descobriu isso. Por isso que a conversão, cada vez que as coisas acontecem, te deixa contrariada, te deixa magoada, te deixa ofendida, é falar, não vingar, é falar, Senhor, quanta coisa em mim precisa ser trabalhado, o quanto quando eu estou girando diante do meu amor próprio, e achando que eu sou o supra-sumo do sumo, que eu não posso ser magoada, não posso ser ofendida, porque eu sou perfeita, imagina, eu sou pior do que ela, se for olhar. Quantas vezes é bom a gente se colocar no lugar do outro, e falar, será que no lugar do outro não teria feito pior? Quando eu escutei umas histórias lá na penitenciária, não sei se vocês já foram visitar, de sentar com os presos e conversar com eles, escutar as histórias, escutar de onde que saiu aquela reação de violência, com quantos eu falei assim, não, teria feito pior. Você foi até bacana, viu? Diante daquela situação, você foi até bacana. E no final, eles pediram a oportunidade de rezar por mim. Eles me colocaram no meio, rezaram por mim. Cantaram. Compreende a diferença? Somos irmãos, feitos do barro. Só que uns já descobriram a caminhada, outros ainda não. É isso que a gente precisa compreender. Por isso que Jesus tem tanta autoridade sobre a nossa vida, quando Ele fala, perdoe os seus inimigos. Reza por aquele que fala mal de você, por aquele que te persegue. Vocês já estão fazendo isso? Vocês já estão nessa etapa de rezar pelos inimigos? Fala que nada, eu estou querendo matar mesmo ele. Eu não quero saber de perdoar nada ainda. Mas enquanto a gente, aquilo que Jesus falou, se você cumprimenta só aquele que te cumprimenta, que diferença você faz? Qualquer pagão faz isso. Cuida daquele que faz mal para você, aquele que falou mal, usa de misericórdia com a vida do outro. Isso, essa página do Evangelho a gente não pode colar, porque está escrito no Pai Nosso o que mesmo? Perdoai as nossas ofensas. Misericórdia, a gente fala isso todo dia. Imagina se eu falar de verdade para Deus, o Senhor me perdoa na medida igualzinho eu perdoo o meu irmão, nós estamos lascados. É porque a gente reza no automático. A gente sabe nem que acabou de rezar. Mas presta atenção em cada palavra que a gente falou. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu também perdoo os que me ofenderam. Olha o parâmetro que eu dei para Deus. Eu dei para Ele a mesma balança. Só pode me perdoar assim como eu perdoo o outro. A gente precisa pensar. Fala que eu vou pular esse pedaço Pai Nosso por enquanto, quando eu não estou sendo capaz de rezar esse pedaço, não. É mais honesto, não é? Não é mais honesto? Fala, vou pular esse pedacinho. À medida que o Senhor for me melhorando, eu vou rezando. É por isso que a gente tem que comungar todo dia. É por isso que tem que confessar todo mês. É por isso que tem que rezar o terço. Fala, Senhor, vai trabalhando o meu coração, meu filho. Vai tirando o mal que habita em mim. Vai tirando essa raiz egoísta, que acha que o mundo é meu, tudo é meu. Quando eu não entendi nada, Senhor, que somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Me ajuda. Me ajuda a pensar na minha morte todo dia. Isso é uma coisa espetacular. Pensa, a hora que você acordar de manhã, pensa na morte. Fala, hoje pode ser meu último. Você vai magoar quem? Você vai ferir quem? Vai falar mal de quem? Vai guardar a língua, porque pode ser a última.
oportunidade. Guardem bem. São Tiago fala assim, aquele que é capaz de frear a língua, ele tem muita coisa, salva bem o corpo, que a língua mata. Então a gente precisa ter cuidado. Se você pensa que hoje é o último dia, você fala, eu vou pensar bem em tudo que eu fizer hoje, porque pode ser a última oportunidade. E eu sempre penso assim, quando alguma coisa me deixa muito chateada, eu penso sempre, meu parâmetro é sempre assim, Jesus, diante do Senhor, lá na hora da minha avaliação, isso vai servir de quê? Para nada, vai me atrapalhar a pegar o céu. Então vamos resolver esse negócio de uma vez, né? Bobagem. Por que eu estou ofendida com isso? Bobagem, estou achando que sou muita coisa, sou nada versus nada. Como diz uma amiga minha, zero bolinha on. Então, é nada. Então, às vezes a gente fica muito melindrado com muita coisa, ou com pouca coisa. Começa a ver isso na dimensão da eternidade. Fala, isso diante de Deus, eu vou morrer de vergonha de ter ficado chateado, de ter respondido diante disso. Por que Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave. Por que o jugo de Jesus é suave? Por quê? Porque é o jugo do perdão, gente. Ele perdoa. Por que o nosso fardo é sempre pesado, gente? As ofensas que a gente vai guardando na vida, liberta isso, porque isso dá câncer. A mágoa dá câncer. É igual que as bombas de fusão, você tem aí pingando, gota a gota o ódio. Para quê? Fala, bobagem, quero o céu, bem. Ó, larga isso para lá. Então, por que nós estamos conversando sobre o perdão? Porque nós precisamos de trabalhar isso na nossa vida. E isso é uma página que nós não podemos pular, porque nós temos um jeito cristão de viver isso, porque nós seguimos Jesus. Senão nós estamos negando a nossa fé. Mas se eu sou cristã, o jeito de eu reagir às ofensas tem que ser diferente de qualquer um que é pagão ou ateu. É um caminho? É um caminho. Você já me perdoa? Não, ainda não, eu estou trabalhando isso em mim. Porque primeiro eu preciso entender isso, eu tenho que renunciar à vingança, eu tenho que me ver, eu tenho que te ver, e aí entender o processo. E por causa de Jesus falar, o que eu sou feita para muito mais, Ele também é feito para muito mais. E é assim que eu preciso caminhar. Mas é primeiro uma decisão, nós temos que decidir pelo perdão. É preciso pensar, porque o dia inteiro, a ofensa acontece o dia inteiro na nossa vida. Alguém chega perto de você e fala, sabia que falaram mal de você? Sabia que estavam te criticando? Sabia que falaram que a sua roupa é horrível? Sabia que falou que você fez isso? Sabia que falaram isso? Isso o dia inteiro acontece. Que você foi julgada, condenada, não é assim? O dia inteiro. Se você for levar isso tudo a peito, como é que vai fazer? Não vive bem. O outro, guarda uma coisa que eu vou dizer a vocês. O outro tem o direito de pensar de nós o que ele quiser. Tem o direito de julgar do jeito que ele quer dizer que ele esteja certo. Porque qual a única pessoa que te conhece? Compreendeu? Então o outro tem o direito de pensar o que quiser a seu respeito. Isso que você não tem que ficar ofendido. Mas isso é quando a gente deixa de querer ser o centro das coisas. Se a gente vive aqui, a gente vive para quem? Pelo menos deveria ser. E se a gente morre para quem? Então no final das contas nós estamos com? E é o que importa, o que ele vê, o que ele sabe, o que ele conhece do seu coração. Então, esse é o caminho que nós não podemos fugir dele. Nós precisamos pedir a Jesus todos os dias a graça. Me ajuda a perdoar como o Senhor perdoou. Me dê um coração como o seu. Porque o meu coração eu não vou perdoar. Porque isso não é humano. Mas isso é um processo da minha conversão. Isso que nós temos que entender. Isso que é tão escandaloso no perdão. Quem é que é convertido? Não é quem te ofendeu, é o ofendido que é convertido. Porque eu passo por um processo de avaliação minha, de descobrir aquilo que sou e aquilo que essa atitude minha pode significar. É um desafio? É. E eu quero terminar com uma oração, uma das orações mais lindas que eu tive a oportunidade de ver. E essa oração foi feita por um homem que esteve preso, era judeu, esteve preso num campo de concentração. Você imagina uma figura para conseguir chegar num estado desse? Claro que está santificado, o mundo não sabe o nome dele, não, nem nós. Mas, a hora que vocês escutarem essa oração, vocês verão. Isso foi encontrado
nos poucos pertences que um judeu preso tinha. Imagina, você num campo de concentração, conseguir escrever isso aqui é algo que só Deus pode fazer no coração de alguém. Eu jamais serei capaz de escrever uma coisa dessa. Jamais conseguirei ter um sentimento desse homem. É muita graça, é muita transformação de Deus em nós. Por isso que a gente precisa estar sempre colado aos sacramentos de Deus, para que a gente possa viver de verdade a nossa fé, que a nossa fé é uma fé exigente. E a gente precisa viver o perdão, porque nós sempre dá o testemunho dele. Escutem bem essa oração. Senhor, quando vieres na tua glória, não te lembres somente dos homens de boa vontade. Lembra-te também dos homens de má vontade. E no dia do julgamento, não te lembres apenas das crueldades e violências que eles praticaram. Lembra-te também dos frutos que produzimos por causa daquilo que eles nos fizeram. Lembra-te da paciência, da coragem, da confraternização, da humildade, da grandeza de alma e da fidelidade que os nossos carrascos acabaram por despertar em cada um de nós. Permite então, Senhor, que os frutos em nós despertados possam servir também para salvar esses homens. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade.